Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre exponencial. Então, o que é exponencial? Exponencial é aquela função matemática que nós usamos para multiplicar o número por ele mesmo n vezes. Então, k multiplicado por ele mesmo n vezes é k elevado a n. Então, vou colocar um exemplo aqui. Suponha que o k aqui é igual a 2 e o n é igual a 3. Então, nós teremos aqui, né? Vou colocar aqui em cima, 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, ok? Então, como que isso aqui funciona? Nós temos um laço aqui, esse laço vai multiplicar o número por ele mesmo, e ele vai ser repetido n vezes, né? Porque o laço começa com a variável auxiliar valendo zero e vai até n menos 1, sendo repetido n vezes. No final da função, a gente tem o exponencial. Bom, qual que é o invariante de laço? Como é que eu provo que esse algoritmo é verdadeiro? Então, se vocês olharem aqui, o meu invariante de laço é que a variável exp é igual a k elevado a i. Ou seja, antes, durante e depois da execução, exp tem o valor de k elevado a i. Tá? Vamos ver se isso é verdade. Antes, a gente tem que o i é 0 e o exp é 1. Isso é verdade. Então, 2 elevado a 0 dá 1, certo? Então, isso é verdade para a primeira iteração, que é o caso base. A primeira iteração, antes da primeira iteração, a gente chama de caso base. Tá? Então, nós vamos usar bastante isso aqui nos exercícios. Qual que é o caso base? É o caso de início, antes da primeira iteração. Bom, como é que eu faço uma prova por indução? A gente supõe que no início de uma iteração qualquer ela é verdadeira, e nas próximas iterações ela vai continuar valendo. Então, dado x por linha e linha variáveis no início da iteração, nós temos que, na iteração seguinte, a gente vai ter que x por linha vai ser k elevado a i mais 1. Se antes, na iteração, seria x elevado, seria k elevado a i, na iteração seguinte é k elevado a i mais 1, certo? Isso aqui é verdade, se propõe verdadeiro, portanto, x por linha é igual a k elevado a i mais 1, que é igual a k elevado a i'. Portanto, continua sendo verdadeiro, né? E no final do laço, a gente tem que kn, porque ele só sai do laço quando i é igual a n. Na saída do laço, então, i é igual a n, então a gente tem exponencial é igual a k, é igual a k elevado a n, tá? Qual que é o número de operações? Quantas vezes que foi repetido esse lado? N vezes. O i começa com 0 e vai até n menos 1 n vezes. Então, o número de operações é proporcional a n, porque a gente só tem operações locais aqui, constantes. Então, n repetições de operações que não depende de n, vamos dizer assim, operações constantes, a ordem de n. Eficiência de espaço, ordem de 1. Por quê? O número de variáveis locais é pequeno e ele independe de n. Sempre que alguma coisa independe de n, a gente podemos fazer, então, a definição recursiva de exponencial. Então, o que a gente tem? Vamos colocar aqui, ó. Vou ter a tela aqui. K elevado a n. Nós temos, se n for 0, né? Se n for igual a 0, nós temos que isso aí, k elevado a n é igual a 1. Tá? Para n igual a 0. A resposta é 1. Então, esse é o caso base. E, se não, o que a gente tem? Que k elevado a n, ele é k vezes k elevado a n menos 1, certo? Então, seria a k vezes a exponencial de k elevado a n menos 1. Okay? Então, usando essa regra recursiva, nós podemos implementar essa função. Se n igual a 0, esse aqui é o caso básico, é o caso de parada, não podemos esquecer desse caso. Retorna 1, se não, retorna k vezes a exponencial de n menos 1. Então, aqui a gente tem a eficiência, a gente pode ver, né? Então, até para chamada. Opa, desculpa. Quando nós temos a chamada para n, isso vai ocorrer, por exemplo, se n igual a 3, vai ser chamado
3 vezes a função, né? Então, vai ser chamada a função para n igual a 3, para n igual a 2, para n igual a 1, e de n igual a 1 vai ser chamada para n igual a 0, certo? Então, se a gente for fazer aqui, ó, do lado, vamos lá. 2 elevado a 3, por exemplo, vai ser 2 vezes a função 2 elevado a 2, que por sua vez 2 elevado a 2 vai ser chamada uma função aqui, que é 2 vezes 2 elevado a 1, que por sua vez vai ser chamada uma função aqui, tá? 2 elevado a 1, que vai ser 2 vezes 2 elevado a 0. Por sua vez, 2 elevado a 0 vai retornar 1. Tá? Então, a gente tem 1 retornando aqui, isso aqui vira 1. Isso aqui vira 2, né? Então, aqui a gente tem a substituição por 2 na volta. Isso aqui vira 4, retornando aí para o resultado que é 8. Tá? Então, a gente teve aqui 1, 2, 3 chamadas internas, né, para retornar o resultado 8 aqui, tá? Bom, como é que a gente vai fazer para provar, né, que isso funciona, né? Como é que é o cálculo da eficiência? Para provar que isso funciona, é só a gente usar a própria regra de definição do fatorial recursiva, que é essa regra aqui. Se essa regra é verdadeira, o nosso programa recursivo também é verdadeiro, tá? Isso pode ser provado por indução. Bom, agora o cálculo de eficiência. Para fazer o cálculo de eficiência, nós temos que usar uma relação de recorrência, tá? Ou seja, nós vamos ter que resolver uma função que captura a ordem do número de operações. Então, por exemplo, eu tenho que T0 é igual a 1, tá? Ou seja, para o caso base, o último caso que é retornado, né, vai ser uma operação. E para Tn é igual a T de n menos 1 mais 1. Essa aqui será a nossa relação de recorrência. Tá? Então, seria o tempo que eu gasto para resolver n, fatorial passando como parâmetro n, é o tempo que eu gasto para resolver n menos 1 mais 1. Tá? Usando essa recorrência, eu tenho que T de n é igual a T de n menos 1 mais 1. T de n menos 1, por sua vez, é T de n menos 2 mais 1. T de n menos 2 é T de n menos 3 e assim vai. E aí eu posso substituindo, tá? Então, T de n menos 1 mais 1 é o quê? O T de n menos 1, ele é T de n menos 2 mais 1. Por sua vez, é T de n menos 3 mais 2. Por sua vez, é T de n menos 4 mais 1. Vou substituindo nessa forma, né? E aí, no final, por exemplo, aqui, ó, nessa última, que eu tenho T de n menos 4 mais 4. Generalizando, eu tenho aqui T de n menos i mais i. Tá? Aí, no caso base, que é a recursão, a gente tem o quê? O i é igual a n, tá? O i é igual a n, então T de n menos i seria T de n menos n, que é T de 0, tá? Quanto que vale o T de 0? A gente já tinha definido que o T de 0 anteriormente vale 1, tá? Então, o final a gente tem T de n menos n mais n, que seria T de 0 mais n, que é n mais 1. Então, a ordem de execução desse algoritmo aqui, ó, é a ordem de n também. E o espaço? O espaço também é a ordem de n, porque são n chamadas recursivas e cada uma envolve armazenamento de variáveis locais na pilha, que só vão ser desalocadas depois que o último caso, né, depois que a última recursão for resolvida, a última chamada, certo? Podemos fazer melhor do que isso? Podemos. Nós podemos usar um caso, né, para otimizar. Se n for múltiplo de 2, a gente pode usar essa propriedade, né? K elevado a n é igual a K elevado a n dividido por 2 vezes K elevado a n dividido por 2. Isso pode otimizar. Isso se for múltiplo de 2. E se não for múltiplo de 2, nós fazemos a mesma coisa, né? K elevado a n é K elevado a n dividido por 2 vezes K elevado a n dividido por 2 vezes K. Lembrando que a gente está falando de divisão inteira nesse caso. Então, por exemplo, n igual a 5. N dividido para n igual a 5. N dividido por 2 é igual a 2. Então, 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2. 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32. 2 elevado a 5 é igual a 32. Certo? Quanto essa otimização ganha, vocês podem olhar lá no material. Tá? Obrigada.